Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Eu me chamo Graciele, sou acadêmica do curso de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Roraima. E nesse momento nós iremos continuar falando sobre a história do Brasil e hoje nós iremos falar sobre o tema, trazer alguns aspectos sobre o regime militar. Então vamos lá ao nosso estudo de hoje. O movimento de 31 de março de 1964, ele tinha sido lançado aparentemente para livrar o país da corrupção e do comunismo e para poder então estar restaurando a democracia. Mas o novo regime do país começou então a ter várias mudanças e começou então a ter um novo regime que começou a mudar as instituições do país através dos decretos chamados atos institucionais, que é usada a sigla AI. Então, eles eram justificados como decorrência do poder, do exercício do poder da Constituinte, que era envolvendo a todas as revoluções. Então, esse AI, que era os atos institucionais, foi baixado então em 9 de abril de 1964 pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, formalmente manteve a Constituição de 1946 com várias outras mudanças, assim como o funcionamento do Congresso. Então, esse último aspecto seria uma das características do regime militar. Embora o poder real se deslocasse para outras esferas e princípios básicos da democracia que foram violados, o regime quase nunca assumiu expressamente sua feição autoritária. Claro, exceto pelos pequenos períodos de tempo que o Congresso continuou funcionando e as normas que atingiam os direitos dos cidadãos foram então apresentados como temporária. O AI, primeiro, que limitou sua vigência até 31 de janeiro de 1966. Várias mudanças, várias medidas do AI tinham então por objetivo de reforçar o poder executivo e a reduzir o campo de ações do Congresso. O presidente da República, que ficava então autorizado a enviar ao Congresso projetos de leis que deviam então ser apreciados no prazo de 30 dias na Câmara e em igual prazo no Senado. Caso ao contrário, seriam então aprovados. Então, como era fácil obstruir essas votações no Congresso, os seus trabalhos normalmente se arrastavam e a aprovação desses projetos do Executivo, por decurso de prazo, se tornou então um fato comum, que passou também para a competência do presidente da República a iniciativa dos projetos de leis que viesse a criar ou aumentar a despesa pública. Então, o AI primeiro suspendeu então as imunidades parlamentares e autorizou o Comando Supremo da Revolução a cassar mandatos em qualquer nível municipal, estadual e federal e a suspender também direitos políticos pelos prazos de 10 anos. Então, as garantias de vitalidade eram asseguradas aos magistrados, pelas quais eles têm direito a permanecer em seu cargo, e de estabilidade conferida aos demais servidores públicos que foram então suspensos por 6 meses para então facilitar o impurgo no serviço público. Então, o ato criou também as bases para a instalação dos inquéritos policiais, que foram o IPMS, que ficaram sujeitos ou responsável pela fábrica de crime contra o Estado ou seu patrimônio e a ordem política, social ou por atos de guerra revolucionária. A partir desses poderes, então desencadearam perseguições aos adversários do regime, envolvendo então prisões e torturas. Mas o sistema ainda não era inteiramente fechado. Existia a possibilidade de se utilizar o recurso de habeas corpus perante os tribunais e a imprensa se mantinha então relativamente livre.
Foi então, graças à denúncia do jornal Carioca, chamado daquela época de Correio da Manhã, que o presidente, então Castelo Branco, determinou uma investigação sobre a prática de tortura. E o cargo de então chefe da Casa Militar, que era o general Ernesto Geisel. Então, essa investigação ela foi arquivada por insuficiência de provas, mas, de qualquer forma, a tortura então deixou de ser uma prática sistemática. Os estudantes que tinham tido um papel no relevo no período Goulart foram então especialmente visados pela repreensão e logo no 1º de abril, na sede da UNE, no Rio de Janeiro, foi invadida e incendiada. Então, após sua dissolução, a UNE passou então a atuar na clandestinidade, onde as universidades que eram construídas, que era um alvo privilegiado. Então, a Universidade de Brasília, que foi criada com propósitos renovadores e é considerada pelos militares que sofreu também uma invasão um dia após o golpe. Então, a repreensão mais violenta que se concentrou no campo, especialmente no Nordeste, atingindo também, sobretudo, a gente ligada às ligas camponesas, na cidade onde houve uma intervenção em muitos sindicatos e federações de trabalhadores, e a prisão também de dirigentes sindicais. Essas intervenções visaram, então, um abrangendo de 70% das organizações que tinha mais de 5 membros. Os expurgos que atingiram em 1964, 49 juízes, e no Congresso 50 parlamentares tiveram o mandato cassado. Dos 40 deputados que perderam o mandato em uma primeira lista, o PTB vinha na frente, com 18 deputados, e nenhuma cassação atingiu o UDN. Então, calcula-se em números conservadores que mais de 1.400 pessoas foram afastadas da burocracia civil e em torno de 1.200 das Forças Armadas. Então, era especialmente visada as pessoas que haviam se destacado em posições nacionalistas e de esquerda. Então, perderam o mandato dos governadores do estado de Pernambuco e de Recife, e, respectivamente, Miguel Arraes e Seixas Dórias, esse último que foi eleito pela UDN. Então, o governador de Goiás, Mauro Borges, ligado ao PSD, ele foi deposto em novembro de 1964, quando o AI I já havia expirado. A fórmula encontrada, então, consistiu na aprovação pelo Congresso da intervenção federal naquele estado, entre as figuras mais conhecidas que tiveram mandatos cassados ou sofreram a suspensão de seus direitos políticos, além de nomes óbvios como os de Jango e Brizola, que figuravam Jânio e Juscelino, este último senador por Goiás. E no caso de Juscelino, era nítida a intenção de cortar o candidato civil de prestígios às próximas eleições presidenciais. Então, todas essas indicações não chegavam a dar conta do clima de medo e das delegações que gradativamente foram se instalando no país. E em junho de 1964, o regime militar deu um passo importante no controle dos cidadãos com a criação do Serviço Nacional de Informação, o CNI. Então, o seu principal idealizador e primeiro chefe foi o general Golbery de Couto e Silva. O CNI tinha como o principal objetivo expresso que era coletar, analisar informações pertinentes à segurança nacional e à contra-informação e à informação sobre questões de subversão interna. Na prática, transformou-se em um centro de poder quase tão importante quanto o executivo, agindo por conta própria na luta contra o inimigo interno. O general Golbery chegou mesmo a tentar então justificar-se nos anos mais tarde, dizendo que sem querer tinha criado um monstro.
Então, o AI primeiro estabeleceu uma eleição de um novo presidente da República por votação indireta no Congresso Nacional. E no dia 15 de abril de 1964, o general Humberto de Alencar Castelo Branco foi eleito então presidente com mandato de 31 de janeiro de 1966. Os homens que assumiram o poder formaram então sua maioria um grupo com fortes ligações com o ESG. O então presidente Castelo, ele fora diretor do Departamento dos Estudos do ESG em abril de 1956 e novembro de 1958. O ministro do Interior, Marechal Cordeiro de Farias, ele tinha sido o primeiro comandante da escola, e o ministro dos Transportes, Marechal Juarez Távora, seu segundo comandante. Entre os civis e o ministro do Parlamento, Roberto Campos, não frequentava o SG e nem fazia parte do seu corpo permanente. Entretanto, desde meados da década de 1950, ele realizava em média 2 conferências por ano na escola. Uma das razões pelas quais Castelo escolheu Campos para o ministério foi ter assistido às suas conferências e concordado com as conclusões. O grupo castelistas tinha então no plano político o objetivo de instituir uma democracia restringida, depois de realizar as cirurgias previstas primeiro no plano da economia, que visava então reformar o sistema econômico capitalista, modernizando com um fim em si mesmo e como uma forma de conter a ameaça comunista. Para atingir seus propósitos, era necessário enfrentar a caótica situação econômica financeira que vinha nos últimos meses do governo Goulart, controlar então a massa trabalhadora do campo e da cidade para promover uma reforma do aparelho do Estado. Então, tendo em vista os primeiros desses fins, foi lançado então o Programa de Ação Economia de Governo, o PAEG, sobre a responsabilidade dos ministros de planejamentos Roberto Campos e da Fazenda Otávio Gouveia de Bulhões. Bulhões tinha sido ministro no breve governo de Café Filho, que era conhecido por suas posições ortodoxas. O PAEG, então, tratou de reduzir a deficiência do setor público em contrair o crédito privado e comprimir os salários. Então, ele buscou controlar os gastos do Estado ao propor uma lei que proibia que ele se endividasse sem autorização federal. Então, o reequilíbrio das finanças da União foi obtido através da melhora da situação das empresas públicas, do corte de subsídios a produtos básicos como o trigo e o petróleo, que eram importados a uma taxa de câmbio mais baixa, e do aumento da arrecadação de impostos. As duas primeiras medidas produziram de início um impacto no custo de vida, pois foi necessário aumentar tarifas de serviços de energia elétrica e telefones, e elevar o preço também da gasolina e do pão. Então, obteve um aumento de arrecadação de impostos por um melhor aparelhamento de máquina do Estado, que era monitorado. A introdução da correção monetária para o pagamento de impostos em atraso, então, contribuiu para que, pelo menos em parte, o devedor do Estado deixasse de ser um excelente negócio. Então, a compreensão dos salários começou a ser feita pela fixação de fórmulas de reajustes inferiores à inflação. Então, ela veio acompanhada das medidas que foram destinadas a impedir as greves e facilitar a rotatividade da mão de obra no interesse das empresas.
A lei de greve, aprovada em junho de 1964 pelo Congresso, criou exigências burocráticas que tornaram então praticamente impossível a realização de paralisações legais. É bom lembrar, porém, que quase 20 anos do regime democrático, o Congresso não aprovara nenhuma lei cumprindo o preceito constitucional que garantia o direito de greve, embora na prática ele fosse exercido de forma livremente nos últimos anos daquele período. Por outro lado, o governo liquidou um dos direitos mais valorizados pelos assalariados urbanos e a estabilidade no emprego após 10 anos de serviço garantido pela CLT. A fórmula não surgiu de forma imediata, mas somente em setembro de 1966, quando foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o chamado FGTS. Na prática, em substituição à estabilidade, ainda que a adesão ao fundo não fosse por lei obrigatória, ela tomou de fato esse caráter, sem opção pelo FGTS, que passou a ser impossível obter emprego. Então, o fundo é constituído por importâncias recolhidas mensalmente na forma de um depósito bancário em nome do trabalhador, o caso o FGTS, que ele só pode ser levantado em casos específicos, como despedidas injustas, compra de casa própria, casamento ou aposentadoria. A criação do fundo ela foi vantajosa para os empregadores, que passaram então a contratar e dispensar seus empregados mais livremente. Além disso, em muitos casos, os núcleos dos trabalhadores estáveis representavam um peso que dificultando a modernização das empresas. Entretanto, o FGTS trouxe para o trabalhador consequências negativas. Além de ser corroído pela correção monetária abaixo da inflação e pelo não recolhimento de parcelas, o dinheiro do fundo não compensa a perda de garantia de estabilidade. Os períodos de recessão econômica iriam então demonstrar a importância dessa garantia. Então, com relação ao campo, a política regressiva do governo Castelo contra os chamados agitadores veio acompanhada de medidas que procuravam encaminhar soluções para o problema da terra. E em novembro de 1964, o Congresso aprovou o Estatuto da Terra para os fins de execução da reforma agrária e da promoção de uma política agrícola. Mas a lei, assim como os outros instrumentos que se seguiram a ela, ficou em grande medida de papel. Uma das mudanças de enfoque importante dos ministros do ministro Campo e Bulhões se deu na área do comércio exterior. Eles romperam com a ideia então corrente do estrangulamento das exportações, ou seja, de que existiam limites estreitos impostos a ela pela concorrência internacional. Então, os ministros consideravam que o potencial do Brasil fora subestimado. Então, lançaram assim uma campanha de exportação, não apenas para explorar as enormes reservas naturais do país e vender produtos agrícolas, como para promover os bens manufaturados. Eles esperavam contar com a entrada de capital estrangeiro, especialmente no setor da exportação. Então, para incentivar seu afluxo, em agosto de 1964, foi aprovada por descuso de prazo, uma nova lei que regulava os investimentos estrangeiros e as remessas de lucros, que ficou revogada uma lei restritiva de 1962, que provocara protesto dos americanos e dos investidores externos em geral.
O PAEG alcançou seus objetivos e combinação do corte de despesas e aumentos de arrecadação que reduziu então a deficiência público-anual de 4,2% do PIB em 1963 para 3,2% em 1964 e 1,6% em 1965. E a forte inflação de 1964 rendeu então a ceder gradativamente e o PIB voltou a crescer a partir de 1966. Então, por que o PAEG obteve êxito ao contrário dos planos anteriores? Então, Campos e Bulhões fizeram um diagnóstico adequado da situação, mas isso não foi o suficiente. Então, sem dúvida, a implantação de um regime autoritário no país facilitou a ação dos ministros, o que não significa que o regime desse tipo garanta a estabilidade econômica. Antes, como no poder funcionava qualquer plano de estabilização que dependia de sacrifícios por parte da sociedade. Em regime democrático, o êxito de um plano depende de um acordo com concessões recíprocas por parte dos diferentes setores sociais. Nas condições da sociedade brasileira, isso era uma coisa difícil de se alcançar, porque foi o regime autoritário que permitiu a Campos e Bulhões tomar medidas que resultaram então em sacrifícios forçados, especialmente para a classe trabalhadora, sem que essa tivesse condições de resistir. Então devemos lembrar ainda que o problema crítico da dívida externa pode ser provisoriamente resolvido graças ao sinal verde do FMI e a maciça ajuda do governo americano através da Aliança para o Progresso, inaugurada pelo presidente Kennedy. O AI primeiro não tocaram com o calendário para as eleições do governo dos estados e em outubro de 1965 realizaram-se então eleições diretas em 11 deles. A essa altura, grande parte do entusiasmo pela revolução entre seus próprios adeptos já havia sido declinado. Então, era difícil iludir-se com a propaganda sobre o fim da corrupção e os bolsos da classe média estavam vazios. Apesar do veto e determinados candidatos por parte da chamada linha dura das Forças Armadas, a oposição triunfou em estados importantes. O velho getulista e colaborador de Juscelino, Negão de Lima, venceu em Guanabara, em Minas Gerais. O outro colaborador de Juscelino saiu vitorioso, o primeiro prefeito de Brasília, Israel Pinheiro, e a oposição então ganhou ainda mais em Santa Catarina e Mato Grosso. O resultado das urnas alarmou os meios militares. O grupo de linha dura, que adversários dos cartelistas, viram nele a prova de que o governo era muito complacente com seus inimigos, que eles pregavam a implantação de um regime autoritário, com o controle militar estrito do sistema de decisões para levar mais longe a luta contra o comunismo e a corrupção. Sob pressões desses setores, Castelo então baixou o AI II no dia 17 de outubro de 1965, apenas 24 dias após as eleições estaduais. O AI II estabeleceu em seu definitivo que a eleição para o presidente e vice-presidente na República seria então realizada pela maioria absoluta do Congresso Nacional, em sessão pública e votação nominal. Evitava assim o voto secreto para prevenir surpresas. Então, diga-se de passagem que em fevereiro de 1966, o AI III estabeleceu também os princípios da eleição indireta dos governadores do estado através das respectivas assembleias estaduais. O AI II, então, reforçou ainda mais os poderes do presidente da República ao estabelecer que ele poderia baixar atos complementares no
ao ato, bem como os decretos de leis em matéria de segurança nacional. O governo então passou a legislar sobre assuntos relevantes através de decretos-leis, ampliando até onde quis o conceito de segurança nacional existentes. Mas a medida mais importante do AI, segundo, foi a extinção dos partidos políticos existentes. Os militares consideravam que o sistema multipartidário era um dos fatores responsáveis pelas crises políticas. Desse modo, deixaram de existir os partidos criados no fim do Estado Novo, que, bem ou mal, exprimiam diferentes correntes da opinião pública. A legislação partidária forçou, então, na prática, a organização de apenas 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, que agrupava os partidários e o governo, e os Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que reunia a oposição. A maior parte dos políticos que se filiaram à Arena tinha pertencido ao DN e em número quase igual ao PSD, e o MDB foi formado por figuras do PTB vindo a seguir o PSD. Nas eleições legislativas de 1966, a Arena obteve 63,9% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados e o MDB 36%. Lembremos, porém, que a oposição mais radical fez campanha pelo voto nulo, que houve 14,2% de votos em branco e 6,8% de nulos. O governo Castelo completou as mudanças nas instituições do país, fazendo aprovar pelo Congresso uma nova Constituição em janeiro de 1967. A expressão "fazendo aprovar" deve ser tomada em sentido literal. Submetido às novas cassações, o Congresso fora fechado por um mês em outubro de 1966 e reconvocado pelo AI 4 para se reunir extraordinariamente a fim de aprovar o novo texto constitucional. A Constituição de 1967 incorporou a legislação que ampliara os poderes conferidos ao Executivo, especialmente em matéria de segurança nacional, mas não manteve os dispositivos excepcionais que permitiram, então, a cassação dos mandatos e perda de direitos dos políticos. Uma das características do regime implantado em 1964 foi o de não ser Uma das características do regime implantado em 1964 foi o de não ser uma ditadura pessoal. Poderíamos compará-lo a um condomínio em que um dos chefes militares, general de 4 estrelas, era escolhido para governar o país com um prazo definido. Então, a sucessão presidencial se realizava de fato no interior da corporação militar, com audiência maior ou menor da tropa, conforme o caso, né? E a decisão final vinha do alto comando das Forças Armadas. Então, na aparência, de acordo com a legislação, era o Congresso quem elegia o presidente da República, indicada pela Arena, mas o Congresso, descontados com os votos da oposição, apenas sacramentavam a ordem vinda de cima. O grupo castelista não conseguiu, então, fazer o sucessor de Castelo. Então, foram eleitos para presidente o general Arthur da Costa e Silva para vice-presidente, e um civil, o chamado denista mineiro, Pedro Aleixo, que eles tomaram, então, posse em março de 1967. Apesar de ter sido ministro de guerra de Castelo, Costa e Silva era uma figura estranha ao grupo da Soborne, o tio velho, como era chamado pelos conspiradores em 1964. Fizeram então uma carreira militar sólida, incluindo destes meses um treinamento nos Estados Unidos até o comando do 6º Exército nos anos tensos de 1961 a 1966.
Seu estilo, porém, não coincidia com o intelectualizado Castelo. Ele não se interessava por leituras complicadas sobre estratégia militar, preferindo então coisas mais leves como corrida de cavalo. Mais significativo do que essa diferença de personalidades era o fato de que Costa e Silva concentravam as esperanças da linha dura e dos nacionalistas autoritários das Forças Armadas. Então, esses estavam descontentes com a política castelista de aproximação com os Estados Unidos e de facilidades concedidas aos capitais estrangeiros. Então, não havia, aliás, incompatibilidade entre a linha dura e a nossa nacionalidade. Existia até uma tendência à junção dessas orientações. Já na escolha do ministério, Costa e Silva cortou o grupo de Castelo Branco e nenhum nome da equipe anterior permaneceu ao governo. Então cresceu o número de militares em postos importantes, com exceção dos ministros da Fazenda e do Planejamento, que eram atribuídos, respectivamente, a Antônio Delfim Neto e Hélio Beltrão. Delfim vinha da Secretaria da Fazenda de São Paulo, onde puseram a casa em ordem. Seria então um erro supor, porém, que Costa e Silva tinha sido no poder um instrumento de linha dura, levantando então em conta as pressões que existentes na sociedade, que então estabeleceu pontes com a oposição moderada e tratou de ouvir os discordantes e, ao mesmo tempo, iniciou uma ofensiva na área trabalhista, incentivando a organização de sindicatos e a formação de lideranças sindicais confiáveis. Os acontecimentos iriam então atropelar essa política de liberalização. Então, desde 1966, passada o primeiro impacto de repressão, a oposição vinha se rearticulando e muitos membros da hierarquia da igreja se defrontaram então com o governo, e destacando-se no Nordeste a atuação do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. Os estudantes começaram também a se mobilizar em torno da UNE. No cenário político, colocando à margem, Lacerda se aproximou de seus inimigos tradicionais, Jango e Juscelino, para formar a Frente Ampla. Reunidos em Montevidéu, os líderes da Frente Ampla se propuseram então a lutar pela democratização do país e afirmação dos direitos dos trabalhadores. E em 1968, a mobilização ganharam impeto, e em 1968 não foi um ano qualquer. Em vários países, os jovens se rebelaram, embalados pelo sonho de um mundo novo. Nos Estados Unidos houve grandes manifestações contra a guerra do Vietnã, na França, e a luta inicial pela transformação do sistema educativo assumiu então tal amplitude que chegou então a ameaçar o governo de Gaulle, que buscava então revolucionar todas as áreas do comportamento em busca de liberação sexual e da afirmação da mulher. Então, as formas políticas tradicionais eram vistas como velharias e esperava-se colocar a imaginação no poder. Então, esse clima que no Brasil teve efeitos visíveis no plano da cultura em geral e da arte, especialmente da música popular, deu também impulso à mobilização social, que era o árduo caminho colocar a imaginação no poder em um país submetido a uma ditadura militar. O catalisador das manifestações de rua em 1968 foi a morte de um estudante secundarista. Edson Luiz, ele foi morto então pela polícia militar durante um pequeno protesto realizado no Rio de Janeiro no mês de março contra a qualidade da alimentação fornecida aos estudantes pobres no restaurante do Calabouço. Seu enterro e a missa foi rezada na igreja de Candelária, que foram acompanhados por milhares de pessoas.
As indignações cresceu com a ocorrência de novas violências. Esses fatos criaram condições para uma mobilização mais ampla, reunindo não só os estudantes, como setores representativos da igreja e da classe média do Rio de Janeiro. O ponto alto da convergência dessas forças que se empenhavam na luta pela democratização foi a chamada Passeata dos 100 mil, realizada no dia 25 de junho de 1968. Ao mesmo tempo, ocorreram duas greves operárias agressivas, as de Contagem, perto de Belo Horizonte, e a de Osasco, na Grande São Paulo. A greve de Contagem começou quando 1.700 operários da siderúrgica belgo-mineira paralisaram o trabalho e tomaram seus diretores como reféns. E em uma semana havia 15 mil trabalhadores parados, exigindo então um aumento salarial de 25%. Após cerca de 10 dias, um acordo então pôs fim a esse movimento. A greve de Osasco, de julho de 1968, teve então característica diferente. Enquanto a de Contagem foi até certo ponto espontânea, a de Osasco resultou de um trabalho conjunto de trabalhadores e de estudantes, começando com a ocupação do Coprasma. A prova de força com o governo, tendo a greve como instrumento que resultou então em mau resultado. O Ministério do Trabalho interveio no Sindicato dos Metalúrgicos, forçando seu presidente, José Ibrahim, a optar pela clandestinidade. Pesado, aparato militar realizou então com violência a desocupação do Coprasma. A greve de Osasco então sofreu a influência de grupos de esquerda que tinham assumido a perspectiva de que só a luta armada poderia pôr fim então ao regime militar. Esses grupos foram muito influenciados pelo exemplo da Revolução Cubana e pelo surgimento também de guerrilhas em vários países da América Latina, como Guatemala, Colômbia, Venezuela e Peru. E teve também um papel significativo um livro escrito pelo intelectual francês Régis, que esteve na Bolívia por ocasião da tentativa frustrada de Guevara de implantar uma guerrilha. Neste livro, publicado em 1967, defendia a ideia de que as condições do mundo contemporâneo, o papel do partido e das classes sociais na construção de um movimento socialista revolucionário que deveria ser, então, revisto. Esse movimento ele só poderia ter possibilidades de êxito a partir de um grupo armado que se instalasse em um ponto de um país, o chamado foco, e a partir daí se irradiasse através de suas ações até alcançar o apoio das classes dominadas. No Brasil, a organização tradicional da esquerda, o PCB, se opunhava-se à luta armada, e em 1967 um grupo liderado pelo veterano comunista Carlos Marim Grelha rompeu com o partido e formou a Aliança da Libertação Nacional, o ALN. O AP já optara pela luta armada e novos grupos foram surgindo, entre eles o Movimento Revolucionário de 8 de outubro, o MR8, e a Vanguarda Popular Revolucionária, o VPR. Essa última com uma forte presença de militares de esquerda. Os grupos de luta armada então começaram suas primeiras ações em 1968. Uma bomba então foi colocada no consulado americano em São Paulo, que surgiram também as impropriações, ou seja, os assaltos para reunir os fundos. E a ALN realizou então um assalto espetacular a um trem pagador de Santos a Jundiaí. Todos esses fatos eram suficientes para reforçar a linha dura na certeza de que a revolução estava se perdendo e era preciso então criar novos instrumentos para acabar com os subversivos.
O pretexto para pôr fim à liberação restrita foi então um fato aparentemente sem maior importância. O deputado Márcio Moreira Alves, eleito pelo MDB da Guanabara, fez então um discurso em que concitava a população a boicotar a parada militar de 7 de setembro, sugerindo ainda às mulheres que se recusassem a namorar oficiais que se silenciassem diante da repreensão ou participassem de atos de violência. O texto do discurso, ignorado pelo grande público, foi então distribuído nas unidades das Forças Armadas. Criado então um clima de indignação, os ministros militares requereram então ao STF que fosse aberto um processo criminal contra Moreira Alves por ofensas à honra e à dignidade das Forças Armadas. Então, o processo dependia de licenças do Congresso, que era então necessária porque a Constituição de 1963, que estava em vigor, garantia então a imunidade dos parlamentares. Em uma decisão inesperada, o Congresso, por 216 votos contra 141, negou-se a suspender as imunidades. E menos de 24 horas depois, no dia 13 de setembro de 1968, Costa e Silva baixou o AI-5, fechando então o Congresso. O AI-5 foi então um instrumento de uma revolução dentro da revolução, ou se quisesse de uma contra-revolução dentro da contra-revolução. Ao contrário dos atos anteriores, não tinha prazo de vigência e não era, pois, uma medida excepcional transitória. Então, ela durou até o início de 1979. O presidente da República voltou a ter, então, poderes para fechar provisoriamente o Congresso e podia, além disso, intervir nos estados e municípios, nomeando interventores, que restabeleciam poderes presidenciais para cassar mandatos e suspender direitos políticos, assim como para demitir ou aposentar servidores públicos. Desde o AI-2, tribunais militares vinham julgando civis acusados da prática dos crimes contra a segurança nacional. Pelo AI-5, ficou então suspensa a garantia dos habeas corpus ao acusado desses crimes e das infrações contra a ordem econômica e social e a economia popular. A partir do AI-5, o núcleo militar do poder concentrou-se na chamada comunidade de informações, isto é, naquelas figuras que estavam no comando dos órgãos de vigilância e repreensão. Abriu-se então um novo ciclo de cassação de mandatos, perdas de direitos políticos e expurgos no funcionalismo, que abrangendo muitos professores universitários, estabelecendo-se na prática a censura dos meios de comunicação, e a tortura passou então a fazer parte integrante dos métodos de governo. Então, um dos muitos aspectos trágicos do AI-5 consistiu no fato de que reforçou a tese dos grupos de uma luta armada. O regime então parecia incapaz de ceder às pressões sociais e de reformar. Pelo contrário, seguia cada vez mais o curso de uma ditadura militar, ditadura brutal. A partir de 1969, as ações armadas se multiplicaram. Já em janeiro daquele ano, o capitão Carlos Lamarca, à frente de um grupo de militares, assaltou um depósito de armas do Exército em Quitaúna, perto de São Paulo. Lamarca, um oficial que até recentemente estivera nas páginas das revistas ensinando bancários a atirar contra subversivos assaltantes de banco, que era na realidade membro da VPR. E em agosto de 1969, Costa e Silva foi vítima de um derrame que deixou paralisado. Então os ministros militares decidiram substituí-los, violando a regra constitucional que apontava como substituto o vice-presidente Pedro Aleixo. Além de ser civil,
Pedro Aleixo tinha então um grave defeito de ter se oposto ao AI V. Então, desse modo, através de mais um ato institucional, o A12 de 31 de agosto de 1969, os ministros Lira Tavares do Exército e Augusto assumiram temporariamente o poder. A junta militar respondeu com várias medidas formais de repressão, além da tortura, a escalada da esquerda radical, que começou então a sequestrar membros do corpo diplomático estrangeiro para trocá-lo por prisioneiros políticos. A ação de maior ressonância foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, realizado no Rio de Janeiro pela ALN e o MR8, que apenas 4 dias após a junta militar ter se instalado no poder. Os grupos armados conseguiram a libertação de 15 presos políticos que foram transportados para o México em troca da liberdade do embaixador Elbrick. Então, através do AI-13, a junta criou a pena de banimento do território nacional, aplicável a todo brasileiro que se tornar inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança nacional. Os primeiros banidos foram os prisioneiros trocados pelo embaixador americano, que estabeleceu também o AI-14, a pena de morte para os casos de guerra externa, psicológica, adversa ou revolucionária ou subversiva. A pena de morte nunca foi aplicada formalmente, preferindo-se a ela as execuções sumárias ou no correr das torturas apresentadas como resultantes de choque entre subversivos e as forças da ordem ou como desaparecimentos misteriosos. E até 1969, o Centro de Informação da Marinha, o CENIMA, foi o órgão mais em evidência como responsável pela utilização da tortura. E a partir daquele ano surgiu em São Paulo a Operação Bandeirantes, OBAN, que era vinculada ao 2º Exército, cujo raio de ação se concentrou no eixo São Paulo e Rio. A OBAN deu lugar a DOI-GOD, que era a sigla do Destacamento de Operações e Informações do Centro de Operações de Defesa Interna. O DOI-GOD se estendeu em vários estados e foram os principais centros de tortura do regime militar. Enquanto o país vivia em um de seus períodos políticos mais tenebrosos, o governo então alcançava êxitos na área econômica, reequilibradas as finanças por campos e bolhões através de uma recessão relativamente curta. Delfim Neto tratou de incentivar o crescimento econômico, facilitando a expansão do crédito. Ao mesmo tempo, estabeleceu controles de preços para refrear a inflação, que a partir de um patamar de 25,4% de elevação em 1968, que começou a se declinar. Houve também uma forte recuperação industrial em 1968, liderada pela indústria automobilística, produtos químicos e material elétrico. A construção civil expandiu-se então bastante, graças principalmente aos recursos fornecidos pelo Banco Nacional de Habilitação, o BNH. E em 1968 e 1969, o país cresceu em ritmo impressionante, registrando a variação respectivamente em 11,2% e 10% do PIB, que corresponde a 8,1% econômico. Esse foi o nosso tema e até o próximo vídeo.